Fala, Carlos. Boa noite, pessoal. Com dois Ys, cara. Eu brinco que eu não tive escolha, já nasci assim. Muito prazer estar aqui com você hoje, estar com a turma. Pois é, foi astrologia lá atrás. Minha mãe consultou com uma astróloga, achou que ia ser importante, fez a numerologia. Então, cá estamos. Firmes e fortes, 34 anos depois. Foi o comendador. Co- Foi, sim, foi o Networkers, acelerador, aí o comendador. Legal. Maravilha. Bom, obrigado de novo aí, Carlos, pelo espaço, pelo convite, Mirella, o pessoal aí que está interagindo também, muito bacana, aí uma audiência bem interessante, que engaja. E aí, espero ter trazido um pouquinho da minha audiência aí, também da minha turma que me acompanha, que gosta dos meus conteúdos. Um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha carreira, Carlos, meu primeiro emprego foi como professor de inglês. Inclusive fiz um post esses dias sobre isso, né? E, cara, foi um momento muito feliz da minha vida, assim, dar aula de inglês, me conectar com as pessoas, poder passar um pouco do conhecimento, né? E aí, voltando, né? Começando lá atrás como professor de inglês, voltando para a minha experiência mais recente, em que eu recebi um feedback na minha última posição de que eu tinha muito um perfil consultivo, um perfil bom de ensinar, um perfil bom de apoiar e de desenvolver as pessoas, né, através de anos de mentoria e desenvolvimento. Então, acabou que essa pulguinha lá atrás, da minha primeira posição de trabalho, foi algo que me acompanhou até hoje, né? Acho que a primeira mensagem que eu queria trazer é que os nossos talentos, eles nos acompanham e eles encontram caminhos de se manifestar dentro da gente. E se a gente está atento, a gente pode perceber esses talentos se manifestando em momentos, talvez, mesmo que a gente não está prevendo, sabe? Então, acho que isso é algo bacana que eu gostaria de trazer essa reflexão aí. E falando um pouquinho da minha carreira, Carlos, então, fui professor de inglês por alguns anos, enquanto eu estudava a faculdade de jornalismo. Tive a oportunidade de entrar numa empresa de consultoria de comunicação, uma empresa pequena na época, mas ultra moderna. Abraão Valentim, meu primeiro grande chefe aí de corporação, foi meu grande mentor também, meu grande amigo, fui padrinho de casamento anos depois dele. Um grande abraço aí, Abraão. E nessa empresa, nessa consultoria,
ela tinha uma pegada ultramoderna em 2011. Então pensa que como estagiário, eu ganhava acima da média dos estagiários, bem acima, para trabalhar só 3 vezes por semana. 3 vezes por semana um estagiário. Então, não era que a carga de estágio era dividida em 3 dias, era a carga de estágio reduzida para 3 dias. E aí eu falava, Abraão, mas como que é isso, né? Eu estou entrando agora no mercado, como que é isso? E ele falou, eu quero as melhores mentes e eu quero elas sempre frescas para trazer novas ideias, para resolver problemas. Então eu não quero vocês quebrando pedra, eu quero vocês entendendo como a gente pode resolver problema. Então, assim, uma mentalidade muito inovadora para a época, foi bem bacana, foi uma experiência muito legal. Fiz um job rotation lá, comecei como estagiário, passei pelo administrativo, depois passei por metodologia de ensino, né? A gente fazia aula de inglês para executivo. Fui professor também, dei aula de inglês para executivos. Passei pelo comercial, passei pela administração geral da unidade de negócio. Era uma empresa pequena, então no fim das contas o Abraão ia para os Estados Unidos fazer negócio e eu que tocava o dia a dia. Então foi uma experiência bem interessante. E aí chegou um momento e falei, cara, agora é a minha hora de mudar os ares. Eu quero ir para uma grande corporação, né? Vi como funciona uma pequena corporação, foi muito bacana. Agora eu quero entender como funciona uma grande corporação. E na época, Carlos, estava muito em alta os programas de trainee. Isso lá para 2011, 2012, né? Tava bem na moda os programas de trainee, de desenvolvimento, de formação executiva. E eu queria um programa de trainee e eu queria um programa de trainee para sair de São Paulo. Então, jovem, recém-formado, nascido e criado em São Paulo, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, quero ir para outros lugares, quero expandir novos ares, né? Mas quem é brasileiro sabe, né? Infelizmente, a maior parte das oportunidades de grandes negócios estão em São Paulo, as grandes empresas estão em São Paulo. Todo o meu networking estava em São Paulo. Mas eu consegui, foi bem bacana. Tive a oportunidade de participar do programa de treino da Riachuelo. Então, para a carreira de loja. Então, eu fazia todo um treinamento para assumir como gerente de operações, gerente de loja. O gerente de loja, de varejista, é um pouquinho diferente, né? Muito mais metodológico, muito mais processual e equipes muito grandes, né? Então, eu treinei em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Fiquei um ano treinando lá. Cara, treinando é assim, Carlos. Passava por cada etapa do ciclo de venda. Passei no departamento feminino, no departamento masculino, no moda casa, no crediário, na supervisão até a gestão de relatórios, análise por mix de produto, análise de margem de loja, negociação com o time de compras, negociação com o time de visual merchandising, técnicas para alavancagem de venda, técnicas para alavancagem de venda de produtos de empréstimo, de seguro. Então foi bem bacana. Se você me pegasse ali em março daquele ano, março de 2000 e, se não me engano foi 2013, 2014, março de 2014, eu era especialista em tudo de moda casa. Então, se você precisasse comprar roupa de cama, travesseiro, eu sabia tudo, o que lavava, o que enxugava, a diferença dos tecidos, diferença de precificação, disposição. Então, acho que foi um momento bem curioso da minha carreira, né? E acho que mais uma mensagem que eu queria trazer, assim, né? Tô falando aqui que eu era especialista em coisas de casa, né? De moda casa. Isso não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas isso compôs de maneira muito interessante a construção da minha vida e da minha carreira. Então, cara, nada fica para trás na construção da nossa vida e da nossa carreira. Tudo isso acaba virando, né, portfólio, ferramenta para te impulsionar para você fazer outra coisa no futuro, ainda que você não tenha clareza hoje. Então, queria deixar essa mensagem aí também para a galera de que muitas vezes, né, é normal, né? A galera tá meio perdida, muita coisa, muita opção, muita desilusão com o ambiente de trabalho, ou com o chefe, ou com o lugar que tá. Mas eu só sei fazer isso, né? Quantas vezes já não ouvi dos mentorados? Cara, mas eu só sei fazer isso. E a hora que você vai ver, Carlos, a hora que a gente monta o plano de diagnóstico, vai ver, a pessoa sabe fazer um monte de coisa. Só que aquele talento não estava aplicado para uma necessidade específica.
Cara, foi. Naquela época, eu estava buscando, eu tinha muito claro o que eu queria. Eu queria oportunidades de alavancar e acelerar a minha própria carreira. Como eu posso encurtar o espaço de desenvolvimento até uma posição mais elevada dentro de uma organização. E aí, o plano mais óbvio era o programa de trainee. Depois daquela época, passou-se uns 3 anos, os programas de trainee se catearam. Inclusive, a própria Riachuelo remodelou todo o programa de trainee deles. Na minha turma, pouquíssimos ficaram muitos anos. Então, assim, mudou-se completamente. E hoje em dia, se eu não me engano, existem novamente os programas de trainee, mas já numa outra proposta, muito mais conservador e pé no chão. Mas as oportunidades para se acelerar e alavancar a carreira hoje, Carlos, elas são múltiplas, né? Então, hoje você é estagiário, amanhã você é analista, na semana que vem você é CEO da sua empresa de inteligência artificial e na outra semana sua empresa não dá certo e você é o diretor de uma pequena empresa e depois você volta a ser analista numa grande empresa. As carreiras hoje, elas têm um ciclo muito menos previsível. Isso traz um ambiente de muita volatilidade. Eu acho que esse ambiente de muita volatilidade é oportunidade para quem sabe estar atento às oportunidades. Então fica aí esse spoiler do que a gente vai falar mais para frente. Cara, foi. Você vê, né? Então aí eu fui de trainee para gerente, de gerente fui para CEO e co-founder de uma empresa de tecnologia, e de repente minha empresa quebrou e, cara, não sou ninguém na fila do pão de novo. E aí de repente surge uma grande oportunidade numa baita empresa, e aí eu sou o gerente de uma baita empresa, né? Então foi bem bacana. É, esse período da Voo Alto foi um período bem intenso e de muito aprendizado. E acabou que entendi que não era o meu momento, não estava pronto ainda para dar esse próximo passo. E pensei, cara, quem vai querer contratar um cara que abriu e quebrou uma empresa? Fiquei pensando. E para minha surpresa, Carlos, um monte de gente queria conhecer a minha história. O perfil empreendedor é um perfil extremamente bem quisto no mercado até hoje, né? E aí surgiu a oportunidade de eu entrar na Uber. Entrei na Uber como gerente de operações, só que agora era de Customer Experience, parte de atendimento ao cliente, né? Contact Center, indústria de Contact Center. Cara, não sabia o que era isso. E aí na entrevista, eu falei, cara, olha, eu não manjo muito, né? Eu manjo de pessoas, eu manjo de operação, eu sei resolver problema. Puta, a gente tem problema de team moral, a gente tem problema de engajamento, a gente tem problema de governança de operação. Eu falei, cara, tudo isso eu sei fazer. Eu não estou familiarizado com os seus KPIs, com os seus rituais, com a maneira que você comunica com o seu cliente, mas eu aprendo. Você aprende? Eu aprendo. Então, beleza. E aí me trouxeram. Então, fiquei 2 anos na Riachuelo, né, na Uber, como gerente. E aí tive a oportunidade de assumir, né, fui promovido e assumi como gerente sênior de operações do Centro de Excelência no Brasil, então foi bem bacana. Na época, eu coliderava o Centro de Excelência e eu tinha uma operação de 300 pessoas dentro da minha equipe, 300 pessoas, funcionários, né? Não eram terceiros, eram funcionários. Então, uma operação bastante grande. E foi uma oportunidade bem interessante, né? De trabalhar na pandemia, fazer o setup remoto, depois fazer o return to work, toda a parte de governança durante a pandemia. Saí da Uber para realizar um outro grande sonho, Carlos, que era fazer um sabático. Viajei, fiz retiro, processo de autoconhecimento. Cara, eu brinco que assim, eu sou um cara business, negócios, processos, resultados. Eu também sou um cara
natureza, tranquilidade, autoconhecimento, espiritualidade. Então, eu busco muito essa conexão, esse equilíbrio, sabe, entre esses dois mundos que hoje coexistem muito bem dentro de mim. E fiz o meu sabático e aí retornei para o mercado. Retornando para o mercado, tive a oportunidade de me juntar à 99, onde fui feliz novamente. Na 99 entrei como Head de Customer Experience para a área de Safety, né? Então era basicamente como a gente pode dar toda a envelopagem da área de experiência do cliente para a área de segurança, né? Então a mentalidade de segurança, mas com toda a experiência e as boas práticas de atendimento da área de Customer Experience, né? Então, alguém teve um acidente, né? Bateu um veículo, aconteceu alguma coisa, a pessoa reporta, entrava em contato, e aí eu fazia a minha equipe fazia essa intermediação, esse suporte. Depois eu tive a oportunidade de liderar a implementação do programa de gestão de crises da 99 no Brasil. Então foi um puta de um programa grande, né, envolvendo toda a liderança da 99 no Brasil. Então foi uma experiência muito interessante, da qual tenho muito orgulho, né, um programa muito complexo, implementado aí junto com a Tatiana Vale, aí também uma grande mestra que eu tive no caminho. E aí tive a oportunidade de assumir a posição como Chief of Staff da Didi, dentro da estrutura de safety. Didi é a empresa, é a 99 no globo, né? Então, todo fora do Brasil ela chama Didi, só no Brasil ela chama 99. E aí, como Chief of Staff, eu era responsável por toda a parte de estratégia, gerenciamento de orçamento e de projetos-chave cross-funcionais em toda a estrutura de safety globalmente, né, que a gente chamava de Safety Ops. Então, Brasil, Egito, Austrália, toda a parte da América Latina. Então, eu fazia a gestão cross das equipes e dos projetos-chave dessa estrutura. Então, e na nutshell, foi isso que eu fiz até o meu gran finale, né? Até o momento que chegamos aqui agora, que eu vou falar um pouquinho depois. Carlos, essa é simples, mas não é fácil, essa resposta. Então, o que muita gente faz, né? Eu vejo principalmente em níveis iniciais de liderança e níveis mais juniores. Eu tenho uma pós-graduação. Então, se eu tenho uma pós-graduação, eu tenho que ganhar tanto. Eu fiz uma boa faculdade, eu falo um idioma, ou eu fiz um curso, ou eu tenho uma pós-graduação. Então, a empresa tem que me remunerar por isso. O mercado tem que me remunerar por isso.
E na prática, não é o que acontece. Então, a gente vê as pessoas assim, cara, eu só quero o meu emprego, né? O meu lugar de direito, vamos dizer assim, né? E não estou dizendo que eu concordo com isso, tá, Carlos? Estou só dizendo que é como as coisas são. Você não precisa concordar, né? Que isso é certo, que isso é errado, mas é como as coisas são. Então as pessoas precisam entender o que valoriza o passe dela no mercado no dia de hoje e desenrolar em função daquilo. Tão simples quanto isso. Então, tem gente que não tem pós-graduação que é diretor, que é VP. Tem gente que, né, que tem pós-graduação, MBA, morou fora e está em casa procurando emprego. Então, isso que a gente conversou sobre a neuroplasticidade, né? Ter a cabeça radicalmente aberta para encontrar as oportunidades que façam sentido para o que você acredita, para onde você gostaria de aportar valor, mas você tem que se adaptar para as tendências e para as necessidades de mercado. Então, fazer ou não fazer uma pós-graduação? Pergunta errada. Pergunta errada. Pergunta é, qual que é o seu momento de carreira, o que você está buscando, você está conseguindo ou não, como o mercado está reagindo à sua busca. E a partir daí você vai direcionar o seu esforço, o seu dinheiro, né? Onde você vai colocar energia. Então, de maneira ampla, essa é a minha resposta, Carlos. Boa. Quem pode acelerar carreira, Carlos? Qualquer pessoa, em qualquer posição, a qualquer momento. Hoje, eu, como estrategista de carreira, eu tenho um foco específico no tipo de profissional que eu busco contribuir, que são profissionais em posição de liderança. Quem que é o meu, vamos dizer assim, meu público-alvo, né? As pessoas com quem eu quero dialogar, com quem eu quero aportar valor nos meus programas de mentoria. São pessoas em posições de liderança que têm conhecimento das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus sonhos e desejos e que estão prontos para fazer o movimento para encurtar o espaço entre onde ele está hoje para onde ele quer estar amanhã. Então, eu tenho mentorados que são pessoas que acabaram de assumir uma posição nova e a cadeira está muito pesada. Ou a pessoa precisa se adaptar à nova cadeira. Então, e a pessoa sabe as dores. É muito interessante, assim. A pessoa ela vem preparada, ela sabe o que ela precisa. Outros casos são pessoas que querem atingir um nível executivo. Yuri, eu sou um líder operacional, eu atingi um cargo de gerência, eu atingi um cargo de coordenação, mas eu sou visto como uma pessoa operacional. Eu não navego muito bem no ambiente político. Eu não entendo muito bem as entrelinhas do que está acontecendo. Então, geralmente são pessoas muito centradas em si, que sabem o que querem, sabem o que buscam, que são muito boas executoras e que têm clareza que precisam de um apoio, um empurrãozinho para dar o próximo passo. Então, dentro, né, do meu projeto de estratégia de carreira hoje, esse é o público principal com quem eu trabalho. Óbvio que eu construo conteúdos aí para todo mundo, e não estou fechando as portas para ninguém, né? Mas só identificando aí de maneira um pouco mais clara também um pouco quem que é a minha audiência.
Legal, legal. Cara, vou filosofar um pouco aqui. Adoro filosofar, mas vou tentar não sair muito do tópico. Como que eu vejo isso? Acho que são duas frentes. Uma é busque o que te faça feliz. Isso significa o quê? Mapeie, processo de autoconhecimento, processo de mentalidade, cabeça radicalmente aberta, experimentar o mundo. Busque aquilo que te faça feliz. Enquanto isso, seja feliz fazendo o que você faz. A vida é muito volátil, a vida é muito dinâmica. Ninguém vai ter, né, toda a benesse da vida disponível o tempo inteiro, principalmente no ambiente de trabalho. Às vezes as condições são adversas. Então, eu acho que é um exercício muito grande a gente conseguir estar centrado na gente mesmo, para a gente ser feliz, seja lá no que aquilo que a gente está fazendo, ou naquilo que a gente está vivendo dentro do ambiente profissional. E a partir daí, as coisas se facilitam, os caminhos se abrem. Você está com a cabeça fresca, você está bem consigo mesmo. Você tem espaço mental para pensar, para refletir, para construir um caminho melhor. Então, é sair da roda do rato, cara, porque quando a gente está num lugar ruim, a gente a gente vibra baixo, a gente não consegue pensar direito, a gente não tem energia para nada. E aí você vai descobrir o seu propósito nesse momento, é muito mais difícil, né? Então, eu sugeriria por esses dois caminhos. Buscar, né, aquilo que te realize, ir experimentando, mas ao mesmo tempo trabalhar a sua mentalidade para você ser o mais realizado e feliz possível dentro do que você faz hoje enquanto você constrói esse caminho.
Legal. Eu acho que, para o caso dela, assim, né? Quando a gente olha para trás, eu acho que a gente não precisa colocar em tantas caixinhas, né? O que de fato ela teve? Uma progressão de carreira, né? Ela saiu de um ponto onde ela tinha um trabalho e ela foi para um outro trabalho, uma outra carreira que paga melhor e ela é mais realizada, né? Então ela progrediu na carreira. Ela acelerou a carreira? Não dá para dizer, né? Assim, isso foi feito em quanto tempo? Isso é uma questão de percepção. Acelerar ou não acelerar. Quando eu proponho uma aceleração, dentro do contexto corporativo, eu pego o tempo estimado que uma pessoa se desenvolveria, ou seria promovida, ou conseguiria atingir uma certa transformação, com base na minha experiência, e indico um programa de mentoria com uma transformação em tempo encurtado, frente ao que seria o tempo médio de mercado, ou alguma coisa assim. Então, eu estou acelerando, encurtando a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, eu acho que independente se o dela foi uma aceleração ou não, foi uma progressão e no fim das contas, o que importa é assim, né? Se ela tá feliz com a transformação que ela teve, né? Me parece que ela tá feliz e, cara, é sensacional, assim, sabe? Eu acho que é muito lindo quando a gente vê pessoas que transformam a sua realidade. Com mentoria ou não, com recurso ou não, sozinha ou não, a partir da dificuldade ou não, mas pessoas que transformam a sua realidade. Então, eu sou uma pessoa que gosta de transformar realidades, de mentores, de pessoas que me escutam, de pessoas com quem eu me conecto, e ver pessoas como ela, né, que transformou a própria realidade. Tem muito orgulho disso. Isso é bonito demais de se ver. Como ela, como você também, né, Carlos? O seu próprio exemplo, né? Você pegou ali uma competência sua, entendeu, depurou e transformou a sua realidade e aí tá brilhando. Então, assim, eu acho que esse é o mundo que eu gosto de orbitar e esse tipo de pessoa que eu gosto de ter perto, sabe? Pessoas que estão em busca de transformação, seja qual for ela. Legal. Os principais sabotadores são sempre internos. É até chato falar isso, porque muitas vezes eu já participei de inúmeros treinamentos, já dei vários outros. E quando você fala, as pessoas elas estão esperando assim uma resposta diferente, uma coisa assim fora da caixa. Olha, eu já tive inúmeros mentores meus, mentores, programa de mentoria. Eu já tive inúmeros mentorados, eu já tive inúmeros liderados, eu já apoiei inúmeros empreendedores, eu já fui empreendedor, eu tenho família empreendedora, eu já desliguei muita gente no CLT, infelizmente, já contratei muita gente, já promovi muita gente. Qual que é o denominador comum de todas essas situações? É a mentalidade da pessoa. Esse é um fator muito difícil, muito simples e muito difícil que precisa ser trabalhado. Eu, Carlos, quando comecei como agora estrategista de carreira, tive os meus próprios sabotadores. Mas quem que eu vou ajudar? Mas será que a minha experiência é boa o suficiente para ajudar alguém? Mas será que os meus cases são tão bons assim? Hoje, o case que eu contei para vocês, né, a estrutura da minha carreira, é uma história bonita.
que é uma história bonita porque eu me apropriei da minha história e consigo contar com confiança os pontos de inflexão e os pontos de construção a partir da minha narrativa, o que valoriza a minha história. Mas você perceba que eu poderia te contar a mesmíssima história minha e você falar, mais ou menos, mais ou menos. Inclusive, o meu último mentorado que eu tive sessão essa semana, o trabalho, ele está buscando recolocação. E o trabalho que eu fiz com ele foi uma repaginação de mindset. Depois fomos para LinkedIn, fomos para perfil, fomos para entrevista. Mas a primeira coisa era a mentalidade. Ele não conseguia perceber valor nas experiências que ele tinha. E aí, quando ele não vê valor, ele não mostra valor. E se você não mostra valor, ninguém vê valor no que você está dizendo. Então, mentalidade. Trabalhar sempre e continuamente a mentalidade, para que você possa se apropriar, superar os seus sabotadores e construir o seu caminho em função daquilo que você acredita. Legal, achei muito legal. Eu complementaria dizendo que o lugar que a gente está é o lugar certo. A hora de agora é a hora certa. O momento de agora é o momento certo. Qual é a razão por trás disso? É você que tem que extrair para você ter a mentalidade no lugar. Então fica aí a reflexão. Legal. A construção da narrativa, ela é importante para você passar a mensagem que você quer passar. Toda vez que a gente está contando algo para alguém, a gente não está passando uma informação, a gente está passando uma mensagem. Queira a gente escolha essa mensagem conscientemente, queira não. Então perceba, eu contando da minha história.
eu, né, trabalhei em loja, eu dei aula de inglês, eu tive empresa de drone, eu trabalhei com Customer Experience. Se eu jogar as coisas de maneira aleatória ou simplesmente for falando, eu falo, a carreira desse cara é uma carreira esquisita, parece que a coisa não, né, não tem consistência. E à medida que você constrói isso a partir da sua perspectiva, você passa a mensagem, que foi a mensagem que eu busquei passar, mostrando a minha progressão de carreira em ambientes completamente diferentes e mostrando que esses ambientes me fortaleceram e não à toa estou aqui hoje, né, falando com vocês sobre isso. Então, a construção de narrativa é muito importante e as pessoas muitas vezes menosprezam a construção de narrativa no seu currículo, no seu LinkedIn e mais, porque isso todo mundo sabe, né? Ah, no currículo, preciso melhorar o meu currículo, preciso melhorar o meu LinkedIn. Mas o que, que os líderes não percebem? A maneira como eles constroem a narrativa dentro da organização deles. Como você se posiciona em reuniões? Como você se posiciona perante ao seu time? Como você apresenta um bom resultado? Como você apresenta um resultado ruim? Eu já vi reuniões de resultados excelentes passarem batidos e eu já vi reuniões de resultados péssimos serem aplaudidos. Porque a pessoa sabia porque o resultado estava ruim, ela fez uma análise de contexto, ela fez uma análise de causa-raiz, ela montou o plano, ela mostrou as variáveis, ela mostrou os riscos, ela mostrou o plano de recuperação. Assim, cara, eu, numa posição de liderança sênior, o que eu quero é ficar tranquilo. Não é o número que importa. É saber que quem está cuidando do número sabe o que está fazendo. Isso traz uma tranquilidade para eu olhar para outra coisa. Isso está muito relacionado à construção de narrativa. Óbvio que aí mistura também um pouco de competência técnica, né? Análise de causa raiz e tudo mais. Mas como a pessoa se posiciona frente a um determinado problema. Tem algumas pessoas, né, que se tiver galera que já trabalhou comigo aí vai se identificar, né? Às vezes eu peço um número para alguém, né? Como que tá tal número? E a pessoa me responde. Dependendo de como a pessoa me responde, Carlos, eu olho para a pessoa e falo assim: você tem certeza? E aí a pessoa dá uma titubeada e tal, tal. Não tem certeza, não sabe, ou não tá, ou tem certeza, mas não está segura. Então é um exercício também de trabalhar a narrativa e segurança da pessoa em função daquilo que ela está buscando. Profissionais que montam a narrativa da sua carreira, do seu dia a dia, do seu trabalho, são profissionais que vão do operacional ao executivo. Quantas vezes eu já não ouvi história? Eu performo bem, eu entrego há muitos anos, eu dou o gás, mas eu não sou promovido, eu não sou visto. Eu entrego resultados melhores, mas o meu par que foi promovido. Não é justo. Será que não é justo? O que o seu par está fazendo que você não está fazendo? Ele está adequando a comunicação. Ele está entendendo. E aí entra um pouco naquilo que a gente está falando do jogo político. Jogo político dentro da organização. O que é o jogo político? É tudo aquilo que não se diz, é tudo aquilo que acontece que não se diz. A tomada de decisão nos bastidores, a percepção que as pessoas têm, a maneira como você negocia recursos. Então, um líder operacional, ele tem total autonomia dentro do escopo dele de fazer essa virada de chave. E isso, Carlos, é muito importante. Ele construir a narrativa pessoal dele e entender as nuances do ambiente corporativo. Porque isso é um idioma, para que ele consiga conversar com esse idioma. Não é só performar. Performar é para você manter o seu trabalho. Se você quer atingir uma posição executiva, uma posição de liderança mais alta, você precisa dialogar dentro desse idioma novo.
Trabalhamos, trabalhamos juntos aí. Forte abraço para o Kaique. Muitas saudades, viu, meu querido, de todo o tempo aí que a gente, né? Muitas aventuras juntos aí nesse universo corporativo, né? Respondendo a pergunta do Kaique, né? Que eu acho que é uma dúvida comum de muita gente, né? Uma movimentação lateral é ruim? Uma movimentação lateral é tipo andar para trás, assim? É um passinho para trás? Ou é realmente um passo sólido para o lado? Ou é um passo para frente? Cara, tudo isso depende. E, e depende de como a gente coloca as coisas sob perspectiva dentro de uma estratégia. Aí eu quero andar para o lado porque eu estou muito parado e já não sei mais o que fazer e não consegui bater para cima, eu vou bater para o lado. Pode não ser a melhor estratégia. Por quê? Porque falta um pouco de profundidade da gente entender o que você está buscando e o que está te impedindo de atingir o que você está buscando. Ah, eu quero uma promoção, assumir uma cadeira de gerência, uma cadeira X, beleza. Quais são os bloqueadores, né? Os limitadores? Você tem clareza desses limitadores? Se você tem clareza desses limitadores, o plano é ações específicas para esses limitadores. Se você não tem clareza, o plano é ter clareza sobre esses limitadores primeiro, né? E aí pode ser que, pô, eu quero ir para uma cadeira mais assim, mais assado, eu me vejo como gerente de uma área mais assim, mais assado, e dentro da minha vertical não é o foco. Então tudo bem. Então uma movimentação lateral faz super sentido. Agora pode ser que não. Então depende muito, né? Acho que a reflexão que eu deixaria é: tenha clareza do que te impede de subir. E é um exercício difícil. E muitas vezes ele está linkado à construção de narrativa, não só para apresentações, tá, Kaique? Mas a maneira como você se posiciona. A construção da sua marca pessoal. A sua marca pessoal e a narrativa dentro da sua marca pessoal. E do ambiente político. Saber navegar no ambiente político. Porque se você não construir a sua marca pessoal ou não saber navegar bem no ambiente político, realmente vai ficar mais difícil. Então, deixo essas duas sugestões. Né? Refletir quais são os bloqueadores da sua carreira e entender como eles se correlacionam com construção de narrativa no ambiente de trabalho e como se correlacionam no ambiente político. Quem são as pessoas? Quais são os interesses das pessoas? Né? A empresa tem o seu interesse, mas as pessoas têm os interesses próprios delas, né? Uma pessoa, uma quer ser promovido, o outro quer ter mais escopo, o outro quer mudar de área, o outro quer sair da empresa, o outro quer abocanhar o escopo da outra área. As pessoas têm, né? Tem que fazer a leitura disso tudo que não é lido, não é dito. Mas não é porque não é dito que não está lá. E isso influencia demais tomadas de decisão. Então deixa essa reflexão aí. Qualquer coisa me chama, Kaique, a gente pode trocar mais uma ideia específica aí sobre o seu caso.
Vamos sim, Carlos. Dentro do processo de mentoria, primeiro, né, converso com a pessoa e é o que eu falei, né? É importante ela ter um nível de entendimento da dor que ela tem, da transformação que ela precisa. Mas quando a gente começa a mentoria, a gente faz um diagnóstico muito mais detalhado para pegar os pontos cegos da pessoa. Para a gente conseguir elucidar, identificar os pontos de oportunidade dela que ela não vê e que estão travando ela. E esse é um dos pontos mais importantes da mentoria. Porque se a gente não tiver um diagnóstico adequado, eu posso trazer ferramenta, eu posso trazer orientação, eu posso trazer espinha dorsal de programa, mas a coisa não se transforma, porque tem aquele ponto cego. Então, essa transformação, essa identificação dos pontos cegos é muito importante. Eu vou trazer, Carlos, exemplos meus. Exemplos reais meus de situações que eu passei. Em uma posição gerencial, há muitos anos atrás, eu era conhecido como o cara que sempre chegava atrasado nas reuniões. Essa era a minha marca pessoal. Isso foi antes do home office. Eu estava sempre correndo de um lado, correndo para o outro, correndo do lado, correndo do outro, mas estava sempre atrasado para as reuniões. Essa era a minha marca. Perceba que isso pegou. Isso virou uma marca. E aí um dia, e eu trabalhava muito, e trabalhava muitas horas, 12, 15 horas por dia. E um dia recebi um feedback duríssimo e desabafei com o meu chefe. Falei, cara, eu sou o gerente que mais trabalha nesse lugar. Ninguém vê. Sabe o que ele falou? Não. Ele só falou não. Aquilo me doeu, cara. E eu falei, eu parei tudo. E aí eu comecei, assim, virei uma chave na minha cabeça. Falei, cara, eu tô jogando o jogo errado. Correndo de um lado pro outro aqui, achando que isso gera valor. Isso não gera valor para ninguém mais. Preciso aportar valor. E aí me transformei. E em 3 meses eu fui promovido. Óbvio, né? Isso não é comum, né? Não é uma promessa que a pessoa vai ser promovida logo, tem inúmeras nuances. Mas, cara, se eu não fosse promovido, eu ia conseguir uma vaga melhor no mercado. Eu estava alinhado, eu estava construindo uma imagem a partir de uma identidade que eu gostaria de assumir. Então, eu acho que tudo que você faz, a maneira como você se porta no ambiente, ela diz muito sobre isso. Eu acho que é importante a gente buscar, né, sobre postura, é a gente buscar o equilíbrio entre a nossa autenticidade e o nosso profissionalismo. Olha eu aqui, né? Estou falando dos meus defeitos, falando de autoconhecimento, falei de natureza, tenho cabelão, sou o cara mais alternativo, sou autêntico. Mas eu tenho bagagem, eu tenho estrutura, eu tenho repertório, eu entrego. É isso. É encontrar o espaço que equilibra entre isso. Por que é que eu estou falando isso? Tem muita gente que vai trabalhar, chega sempre com aquela cara de sono, aquela calça velha de moletom, né? Aquela cara meio encebada. Pô, mas a empresa é cool e você pode se vestir como você quiser. E, cara, isso. Seja autêntico, mas seja limpo, seja organizado, tenha uma energia. É isso que vai fazer a diferença para você assumir posições futuras. Uma pessoa que passa confiança a partir da sua imagem, da sua construção de narrativa. Então, postura não é ser certinho. Postura não é deixar de falar o que precisa ser dito. Fala, mas pensa como que você vai falar. Por exemplo, pô, eu não tenho número. Chego lá pro diretor global. Yuri, qual que é o número? Se eu não sei o número, sabe o que eu falo, Carlos? Eu falo, eu não sei o número com confiança.
Tô te falando sério. Eu chego pro cara e falo, cara, não sei, não tem esse número aqui. Me dá uns minutinhos, eu vou levantar esse número e trago para você. Beleza. E aí, vamos supor que o cara pega no meu pé. Yuri, mas você não devia ter esse número aí na mão? Cara, devia. Devia ter esse número aqui na mão. Me atrapalhei, não vai mais acontecer. Me dá uns minutinhos, eu vou pegar esse número. Tá resolvido. Acabou o problema. É diferente de, não, mas é que tal, é que fui dormir tarde, é porque o fulano atrasou e a outra reunião e de não sei o que. Cara, ninguém quer saber. Né? Seja responsável pela sua postura, pelo que você entrega, pelo que você precisa fazer. E isso transmite a imagem que você quer passar. E isso faz toda a diferença. Claro, Elias é meu parceiro aí, tamo... Legal. Cara, o que é muito importante em relação, principalmente isso que o Kaique trouxe, né? Vou só dar um comentário breve aí sobre o que ele trouxe, Carlos, e aí te respondo de maneira mais contextualizada, né? Quando a gente tem um time, né, é importante a gente criar um canal de confiança com o time e testar esse canal de tempos em tempos. Cada líder tem o seu perfil. Tem líder que é mais próximo, gosta de ir no happy hour. Tem líder que é mais distante, tem família, cara, mas né, gosta de acordar cedo. Tem times que topam essas dinâmicas. Então, às vezes, rola um encontro pessoal maior com algumas pessoas do time ou com alguns times. Tudo bem, isso é rapport, a gente é humano, né? Não tem problema. Mas a criação de confiança do canal de confiança é importante. E isso precisa ser comunicado, né? Eu confio no seu trabalho, quais são as dinâmicas de trabalho que a gente tem, o que é esperado e testar o canal com frequência. Passar e pedir feedback. Essa é a ferramenta-chave para isso. Dar feedback, pedir feedback. Dar feedback não é falar algo errado que a outra pessoa está fazendo.
Dar feedback é reconhecer, trazer à luz algo que aconteceu. Inclusive feedbacks positivos. A pessoa foi bem, mostra que você viu, mostra que você sabe, empodere a pessoa. Isso gera confiança. E ao contrário também, a pessoa foi mal, chame e fale para ela que ela foi mal. Explique por que ela foi mal, explique por que você está falando isso para ela. Você confia nela e você quer apoiar ela para ela se transformar. Isso também gera confiança no médio prazo. Então, sobre confiança, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E pensando de maneira mais ampla na estrutura de carreira dentro das organizações, Carlos, por que é tão difícil essa questão do posicionamento? Agora que as empresas vão acabar comigo. As empresas não querem que você desenvolva isso. Porque não tem vaga para todo mundo. Se todo mundo virar especialista em narrativa, se todo mundo se seniorizar muito rápido, a empresa não consegue fazer nada com isso. A empresa perde o talento. Então, geralmente, em cada área, se é uma área grande, tem um ou dois que se destacam. Essas pessoas tomam a frente. E quando não tem, o gestor escolhe um ou dois que tem maior potencial para desenvolver aquelas habilidades e foca energia na promoção daquele colaborador. Quem aqui é líder já fez isso. Sabe, cara, preciso daqui, né? Preciso de um supervisor para cobrir as férias, preciso de não sei o quê. Você vai puxar alguém que você tem mais confiança, que você acredita que vai performar melhor o trabalho. Isso não tem nada de errado. Mas não é porque a empresa não fala que você não pode trabalhar nisso a seu favor. A empresa quer que você trabalhe bastante, que você dê o gás. E a empresa está certa. Cabe a você construir a narrativa do seu próximo passo. Porque a empresa não te contrata pensando, eu vou contratar o fulano e depois, se ele for bem, eu vou promover ele, vou dar um aumento para ele. Bicho, vocês não conhecem ninguém que empreende? Você contrata uma pessoa para fazer um trabalho. Acabou. A partir do momento que a pessoa abre o caminho por ela mesma, você fala, cara, eu tenho que dar uma oportunidade para essa pessoa porque eu, como empresário, eu, como gestor, eu vou ganhar com isso. Uma pessoa que conhece os processos, tem a confiança do time, está entregando, já está no meio do projeto, vai ser valor para mim pegar essa pessoa. E isso não é papel da empresa, isso é papel do colaborador. Então, nós como líderes que queremos nos desenvolver, é assumir a responsabilidade disso. Não é a empresa que tem que fazer isso pela gente. Boa. Cara, o Yuri Mentor é um pouco diferente do Yuri Líder, né? O Yuri Líder, dependendo do tamanho da operação e do nível de maturidade das pessoas, eu preciso atuar de maneiras diferentes, né? Liderança situacional. Na mentoria,
Eu estou trabalhando com pessoas em cargos de liderança, então são pessoas que já têm um nível de maturidade, né? Líderes, executivos ou empresários, ou seja, já têm um certo nível de maturidade de carreira. São pessoas que estão procurando mentoria, estão buscando ajuda para uma transformação. Então, são pessoas que também têm uma segunda camada de maturidade, né? Pessoas que estão dispostas a fazer um investimento em buscar uma transformação com alguém profissional. Então, cara, o meu objetivo assim não é ficar pegando no pé da pessoa, né? Eu não sou líder, eu não sou pai, eu tô ali para facilitar o caminho da pessoa. A pessoa ela quer ir para a transformação, ela quer realizar a transformação. Eu trago metodologia e ferramental a fim de que ela chegue mais rápido com base nas minhas experiências e na minha caixa de ferramentas. Então, a mentoria, Carlos, como que funciona, né? Eu construí uma espinha dorsal de um programa de mentoria e uma caixa de ferramentas de gestão, liderança situacional, fundamentos de liderança, gestão e feedback, gestão de operações complexas, né? Pessoas em múltiplas localidades, gestão pós-reorg, como assumir uma operação nova, uma operação que o gestor foi desligado, uma operação que está remota, uma operação que fala outro idioma, uma operação em outro país. Então eu tenho uma série de ferramentas na minha caixa de ferramentas e apoio as pessoas de acordo com a necessidade delas. Então, eu falei de algumas ferramentas da caixa de liderança e gestão. Ferramentas de construção de narrativa, alianças, storytelling, posicionamento político, apresentações de resultado. Então, algumas são mais técnicas para fóruns específicos e outras são mais amplas. Qual que é a vantagem do programa de mentoria, Carlos? Eu não quero encaixar todo mundo numa caixa só. Então a pessoa ela traz a necessidade específica dela. Qual que é a dor dela? Muitas vezes a pessoa ela não tem tanta clareza. Ela tem clareza de que ela tem uma dor, que ela quer ajuda e que ela está disposta a investir nisso, investir tempo, dinheiro, energia, mas ela precisa de ajuda para tangibilizar. Total, o diagnóstico serve para isso também. E aí eu adequo o plano de mentoria para aquela necessidade específica. Quais ferramentas nós vamos usar? Qual que é o diagnóstico específico, a partir do diagnóstico específico que a gente tem, e aí a gente monta um plano de trabalho em função de uma transformação. Ah, que legal, né? Vamos ter transformação, e aí vamos ter palestra, e vamos ter treinamento. Não é isso. O objetivo é que em cada sessão a pessoa consiga tangibilizar ela se aproximando da transformação. Cada sessão a gente vai falar, cara, então beleza, trabalhamos esse conceito, você vai para a sua semana, você vai executar esse conceito e você vai trazer a devolutiva. Conseguiu executar ou não? Yuri, não consegui executar. Então aí a gente vai trabalhar aí. Quais são as crenças limitantes? Quais são as dificuldades? Vamos ver o que está limitando. Yuri, consegui executar, mas não foi bom. A gente corrige a rota. Yuri, consegui executar, mas foi excelente. A gente vai para o próximo passo. A primeira transformação atingida. Então a ideia é que semana a semana, com pequenas transformações tangíveis, a pessoa consiga estar um profissional empoderado por uma cadeira de liderança estratégica. Então é assim que funciona o programa de mentoria, Carlos. Podemos também, podemos usar. Me chame no LinkedIn, acho que é mais efetivo, né?
Boa, super obrigado, Carlos. É, Bom, quem me acompanha já no LinkedIn tem visto que eu tenho estado muito mais ativo, né? Gerado muito mais conteúdo, então tenho construído a minha marca relacionada a estrategista de carreira. Então trabalho com mentoria há muitos anos, né? Programas oficiais de mentoria, mentorias independentes, mentorias individuais. Mas agora eu estou estruturando isso, né, como um produto, né, como uma carreira, né, como o próximo passo da minha carreira. E a comunicação com a audiência é super importante. Então, eu tenho gerado conteúdo, estou aqui com você, Carlos. Participei na newsletter do Paulo Agostinho. Um beijão pro Paulo Agostinho aí também, cara sensacional. Participei do acelerador executivo com o Toya. Então, tem um monte de coisa bacana rolando, né? O que as pessoas podem esperar? Mais conteúdo bacana, mais carinha na tela. E acho que uma dica simples que eu dou. Isso pode ser para mim, mas pode ser para qualquer pessoa. Se você quer conversar, se você tem alguma dúvida, se você quer bater um papo, se você quer mandar uma mensagem, manda. Gente, vocês não sabem o poder que isso tem. Eu e o Carlos, a gente se conheceu assim. Um amigo mencionou, tal, eu falava, e aí, Carlos, o que é que você faz? Ele, pô, o que você faz? E estamos aqui, entendeu? E quanta coisa legal surge disso. Então, acho que o ponto importante é foquem na ação, sabe? Foquem naquilo que vocês querem e tomem ação em função daquilo que vocês querem. Se saiu perfeito, saiu tarde. Maravilha, agradeço você, Carlos, aí pela oportunidade, muito bacana estar aqui. Parabéns aí pelo reconhecimento. Cara, toda vitória tem que ser reconhecida. Acho que a gente precisa, sabe, celebrar cada pedacinho do caminho. E aí, tudo sucesso também para Nautilus. Espero vê-lo aí em novas empreitadas. E vou deixar uma mensagem final aí para a galera, né? Que eu acho que é super importante, né? Se você se você está buscando uma transformação, encontre caminhos e facilitadores para a sua transformação. Você vai ter dificuldades no caminho, você vai ter facilidades no caminho. Se você realmente quer algo, vá atrás do seu algo. Estude, se informe, conecte-se com pessoas e encontre caminhos para facilitar a sua transformação. A partir da sua transformação, você é mais realizado, você é mais feliz, você ganha mais, você tem mais tempo livre. Então, busque caminhos para facilitar a sua transformação. Se você é um líder buscando se solidificar numa posição, se você está buscando dar o próximo passo para a sua carreira, se você está buscando ser um líder estratégico, me chama, vamos bater um papo. Vou adorar te conhecer. Carlos, muito obrigado, meu querido.